Sabe, quando a gente pensa em resistência, o que vem à cabeça? Protestos, gritos, né? Mas e se a forma mais poderosa de resistir fosse justamente o contrário, o silêncio? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia usando o filme Ainda Estou Aqui para entender como o simples ato de se recusar a ser apagado pode ser a coisa mais corajosa que existe. Pois é, essa pergunta é o coração da nossa análise de hoje. Como é que o silêncio pode ser uma arma? É contraintuitivo, né? A gente está acostumado a pensar em resistência como algo barulhento, uma explosão. Mas a provocação aqui é outra. E se a luta mais forte for a de se manter inteiro quando tudo e todos querem te despedaçar? Para a gente conseguir desvendar essas camadas todas, vamos acompanhar a história da Eunice Paiva, que é a figura central do filme, e olha só, para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar a lente de 4 filósofos gigantescos. As ideias deles vão nos ajudar a iluminar as escolhas e a luta silenciosa dela. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de resistência do silêncio. Depois, a gente vai analisar a história por 4 ângulos diferentes, com Sêneca, Sartre, Nietzsche e, por fim, Schopenhauer. E se preparem, porque no final a gente chega num dilema bem surpreendente sobre memória e esquecimento. Então, vamos lá. É importante entender que o filme não está falando de um confronto armado, de um confronto direto. A resistência aqui é de outro tipo. É sobre, sabe, preservar a própria estrutura humana, a rotina, a sanidade, a dignidade, enquanto um Estado inteiro trabalha para desintegrar você, para apagar quem você é e a sua história. Ok, vamos mergulhar na filosofia agora. Nossa primeira parada é com o estoico Sêneca. A ideia dele é genial. Para ele, a pessoa sábia é aquela que consegue construir uma fortaleza por dentro, sabe? Um lugar que nenhuma tirania, nenhuma força externa consegue invadir. A chave para entender Sêneca aqui é um conceito chamado apatia. E olha, muito cuidado aqui. Isso não tem nada a ver com apatia, com ser indiferente, tá? Pensa assim, é como se a gente tivesse um termostato interno. O mundo lá fora pode estar pegando fogo, um caos total, mas você decide a sua temperatura interna. É basicamente se recusar a deixar que o medo e o ódio que o regime tenta impor controlem suas emoções. É uma espécie de soberania interna. Isso se encaixa perfeitamente na jornada de Eunice, né? Enquanto o Estado vem com terror, com caos, qual é a resposta dela? Manter a ordem dentro de casa. Cuidar da educação dos filhos. A resistência dela é ativa, mas ela acontece através da ordem. É assim que ela impede que o caos de fora destrua o seu mundo interior. Tudo bem, a fortaleza interior é poderosa, mas e se não for suficiente? E se a luta de verdade tiver que acontecer no mundo real, nas ações? É exatamente aqui que entra a nossa segunda lente, o existencialista Jean-Paul Sartre. Para ele, a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz, especialmente quando a gente está sob pressão. Pensem só, o desaparecimento do marido dela, o Rubens Paiva, joga a Eunice no que Sartre chamaria de uma situação limite. De repente, a identidade dela de esposa é arrancada à força. O Estado cria um buraco, um vácuo, um nada na vida dela. E aí vem a grande pergunta: o que ela vai fazer com esse nada? E é aqui que vem a resposta dela. Em vez de simplesmente se tornar uma vítima passiva, sabe? Uma coisa que é definida por uma ausência, ela se reinventa por completo. A decisão de estudar direito, de se tornar advogada, esse é o ato existencialista na sua forma mais pura. Ela pega o silêncio, pega o vazio que foi imposto a ela e usa isso para criar uma nova liberdade, um novo propósito. O ponto central aqui, então, é o seguinte: o que Sartre mostraria é que a Eunice subverteu completamente a lógica do regime. O Estado tentou deixar ela só com o silêncio e o sofrimento. Mas o que ela fez? Ela pegou esse mesmo sofrimento e transformou em matéria-prima. Matéria-prima para criar uma nova identidade e, claro, uma nova forma de lutar. Agora, a gente vai para a nossa terceira perspectiva, que nos leva direto a Friedrich Nietzsche. Com certeza ele olharia para a trajetória da Eunice e veria ali uma força de afirmação gigantesca. Um sim poderoso para a vida, mesmo com toda a tragédia envolvida. O conceito-chave de Nietzsche para a gente aqui é o tal do amor fati, ou amor ao destino. E, de novo, cuidado com a interpretação. Isso não é ser resignado, não é gostar de sofrer, de jeito nenhum. É olhar para tudo o que aconteceu na sua vida, o bom e o ruim, o terrível, e entender que cada pedacinho disso te fez ser quem você é hoje.
é abraçar a sua história inteira, sabe? Sem querer apagar uma vírgula. E a Eunice, bom, ela é a personificação disso. Ela não é movida pela vingança, porque a vingança deixaria ela presa para sempre no passado, presa aos seus carrascos. Não. O motor dela é uma vontade de afirmação. Ela pega o sofrimento e o transforma em luta, em futuro, em legado para os filhos, dizendo sim a cada momento dessa jornada trágica, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. E finalmente a gente chega na nossa última parada filosófica, Arthur Schopenhauer. E aqui a visão é talvez a mais sombria de todas, mas ao mesmo tempo ela é profundamente compassiva. É uma visão sobre o sofrimento humano e onde a gente pode talvez encontrar alguma redenção. Para Schopenhauer, vamos ser diretos, o mundo não é um lugar justo. Ponto. A dor da Eunice, na visão dele, seria exatamente o momento em que o véu de Maia se rasga. Sabe aquela ilusão de que tudo é ordenado, que tudo faz sentido? Ela se desfaz, e aí ela encara a natureza brutal da vida, que naquele momento se manifesta na crueldade do Estado. E qual é a saída, então, segundo Schopenhauer? Bom, não é buscar felicidade, essa ilusão. A saída está na compaixão. Quando a Eunice começa a defender outras vítimas, ela percebe que a dor dela não é só dela, é uma dor universal. E essa solidariedade, esse reconhecimento de que o sofrimento é algo que todos nós compartilhamos, essa é a forma dela de redenção. E aí, o filme nos leva para o seu clímax tanto emocional quanto intelectual, o diagnóstico de Alzheimer da Eunice. E exatamente neste ponto que os nossos 4 filósofos, que até agora estavam mais ou menos caminhando juntos, começam a divergir. E divergir muito. Olha só que interessante a tensão que isso cria. De um lado, a gente tem Sêneca e Sartre. Para eles, a perda da memória é a derrota final. É perder a razão, a liberdade, as ferramentas da resistência. Seria a tragédia absoluta. Mas do outro lado, a gente tem Nietzsche e Schopenhauer. E para eles, bom, o esquecimento poderia ser visto até como uma bênção, uma misericórdia, uma libertação do peso gigantesco do passado e do sofrimento. Uma condição, como diria Nietzsche, para a vida poder seguir em frente. Mas mesmo com essa divergência toda, existe um ponto em que todos eles com certeza concordariam. A própria existência da Eunice, a sua permanência, a sua teimosia em continuar estando aqui, transformou o corpo dela, a vida dela, num documento vivo. Numa prova física, material, que todas as mentiras do Estado simplesmente não podiam apagar. Então, acho que o ponto crucial é esse, sabe? A história da Eunice Paiva nos ensina que esperança não é uma coisa passiva, um sentimento que a gente fica esperando chegar. Não. Esperança é uma decisão, é uma atitude, é, no fim das contas, uma teimosia filosófica. É a recusa em se deixar desintegrar, mesmo quando o mundo inteiro parece estar conspirando para isso. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. Esse ato de manter a casa em ordem, de cuidar dos filhos, de preservar uma normalidade em meio ao terror absoluto, será que isso é uma fuga da realidade, uma negação da luta? Ou será que isso é, na verdade, a forma mais radical, mais profunda de resistência política? O filme, claro, não dá uma resposta pronta, e, sinceramente, talvez nem exista uma. Bom, a questão fica aí para a gente pensar e a conversa, claro, continua aqui nos comentários. Quem gostou dessa nossa análise, dessa nossa viagem, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal para a gente continuar fazendo mais mergulhos como este. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.